entra hoje com a segunda aula do curso completo. Ok. Hoje a gente vai fazer um lembrete muito rápido. Para todo mundo que ligou, super obrigada. O programa tem uma audiência fabulosa. Foi super bacana. Bom, na primeira aula nós recordamos o quê? Lembramos e aprendemos o quê? Que os nossos tecidos devem ser todos previamente molhados, devem secar, não esturricar ao sol, não devemos prender com o prendedor de roupa esticando o tecido. Vamos passar a ferro pelo comprimento, dobrando pela largura. E nós vamos começar hoje com o nosso cortar. O que nós temos que aprender já de início? Nós temos que aprender a calcular e a cortar. São os ângulos, né? Tudo. Então, o que nós lembramos na nossa primeira aula? Vamos lembrar, né? O nosso tecidinho está aqui. Dobrado, a nossa orelha está na parte inferior. A nossa orelha, o que ela quer dizer para nós? Que é o comprimento do tecido. Aqui está a nossa largura do tecido. Este daqui, aonde nós cortamos. Nós temos que verificar o quê? Que a largura do tecido, a dobra do tecido, ela vai estar baseada sempre na régua. Nós falamos na aula passada que nós temos réguas de 15 por 15, 15 por 30, 15 por 60, 45 por 45 e assim sucessivamente. É uma questão de fabricante, de gosto do cliente. No meu caso, eu vou dobrar o meu tecido mais uma vez. Então, eu tenho a orelha, que está aqui, é o comprimento do tecido. Que às vezes tem com a marca da empresa. Da empresa, a quantidade de cores, enfim. Eu faço a minha dobra aqui. Venho com o meu ferro sempre muito quente. E vinco. Vamos lembrar que a Patrícia falou da outra aula que era muito importante esses vincos. Esses vincos, eles me dão a direção e o alinhamento perfeito do meu tecido. Ok? Agora nós vamos brincar de falar de placa, de régua e de cortador de meio. O nosso cortador, ele sempre tem a lâmina. Esse caso aqui, o nosso, ó, ele é um cortador de 45 milímetros. É um cortador muito bom. O cortador se abre, o cortador se fecha. Nunca deixamos o cortador aberto. A nossa tesoura é uma tesoura comum, de boa qualidade. Hoje nós vamos inserir um material novo, que é a fita crepe. Placa e a régua. Vamos relembrar aqui, ó. Lembra que aqui nós falamos que este traço longo, preto, ele é contínuo, é igual a 1 centímetro. Este traço longo, azul, é igual a meio centímetro. Este traço pequeno é igual a 2,5 milímetros. Metade de meio. Metade de meio. Nós temos na régua este quadrado, que é igual a 5 centímetros. Então, a nossa régua se compõe 5, 10, 15 centímetros. Esta nossa régua, ela mede 60 centímetros, que é o comprimento todo dela. 12 quadrados. Ok? Agora vamos mostrar a nossa placa. Essa nossa placa, nós temos duas bases de medida. Centímetro e... Quando você vira, você tem a polegada. No Brasil, nós temos como base de medida sempre o centímetro. Como essa placa ela é montada? Quadrados novamente de 5 centímetros. Cada traço é igual a 1 centímetro. E aqui na metade de um extremo e no outro extremo é igual a meio centímetro. Na placa, elas não costumam vir 2,5. A metade de meio. Ok? Como eu tenho que saber que medida que eu tenho que cortar para fazer os meus blocos? Tudo isso é decidido pela pessoa que vai fazer. No caso, por mim, eu determinei que os nossos blocos medirão 30 centímetros. Então sempre tem que ser agora na mesma proporção. Exato. 30 centímetros. Também determinei que o nosso primeiro bloco chama-se Nine Pets. Essa é uma nomenclatura internacional, que é igual a 9 quadrados. Muito bem. Agora aqui. Sempre iguais, Patrícia? Sempre iguais. Quadrados, quadrados. O meu desenho não é muito quadrado, vocês me perdoem. Então eu divido. Eu tenho um quadrado.
Um quadrado dividido por 3 retângulos. Um quadrado dividido por 9 quadrados. Jogo da velha. Vou desenhar o jogo da velha literalmente. Ok? E aqui eu tenho um outro tecido. A partir deste momento eu tenho um bloco. Um bloco é igual a um nome. Este nome é um nine pad. Assim se constrói um bloco. Parto de um quadrado eu subdivido ele em retângulos, de retângulos aí, eu subdivido... Segura aí, Fernanda. Aí, ó, perfeito, é o que ela está falando. Exatamente, ó. Um quadrado... Os coloridos que vocês estão vendo representam o que ela riscou. O que eu risquei, o que eu desenhei. Ó, este, e o que nós vamos fazer é um pouquinho mais embaixo. O do lado vocês vão ter mais a sensação aí. Perfeito, tá? Perfeito, Imagem. Mas eu sempre vou partir do quê? De um quadrado, 3 retângulos, 9 quadradinhos. A partir disso, ó, essa imagem é a nossa imagem do nosso Nine Pad. A partir disso eu tenho o quê? Um bloco. Este bloco tem a medida de 30 centímetros. Se o bloco mede 30 centímetros, cada quadrado, então, mede 10 centímetros. Então, eu tenho daqui até aqui 10 centímetros. Daqui até aqui eu tenho 30. Ok? A mesma coisa dos dois lados. Exatamente, porque é um quadrado. O que eu tenho que pensar? Todas as minhas costuras, as minhas medidas, elas devem estar inclusas no meu corte. Então, eu tenho que saber qual que é a minha margem de costura, que quem determina é a minha máquina. Ok? No Brasil, nós usamos a margem de costura igual a 1,5 centímetro. O que significa isso? Significa que eu tenho que pegar um quadrado e tenho que costurar de um lado e costurar de um outro lado. Isso é super importante. Isso daqui, deixa eu até virar aqui, ó, para o Maurício poder... Isso é importantíssimo, ó, viu? Essa é a diferença do nosso curso. Você não aprende simplesmente a pegar um molde e a cortar. Você calcula aquilo que você deseja. Ok? Vou costurar deste lado e deste lado. Agora eu vou pegar o pezinho da minha máquina. O que me dá essa medida? Essa margem? É essa distância? Que é onde está a costura mesmo, né? Ó, aqui é a minha sapata. Perdoem o desenho. Eu tenho uma distância daqui até aqui de 0,75 milímetros, ok? Eu vou costurar 0,75 milímetros deste lado, mais 0,75 milímetros deste lado. Isso é igual a 1,5 centímetros, que para nós chama-se de margem de costura. Eu, com essa margem de costura, eu resolvo todo e qualquer problema que eu tenha de costura no patchwork. Ok? Qual seria a medida total daqui, então, com o pé de máquina? Então, vamos lá. Para eu fazer este bloco, vamos calcular. Eu tenho de tecido branco, eu necessito de 1, 2, 3, 4 quadrados. 4 quadrados de quantos centímetros? Nós falamos que cada quadrado mede 10. Mais a margem de costura, 1,5. O meu corte será igual a 11,5 centímetros. Ok? Eu não tenho erro. Mesmo os dois estando no mesma posição. Na mesma linha. Dela. Da mesma forma, o tecido colorido, eu terei o quê? 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. De quantos centímetros? De 10. Mais a margem de costura, 11,5. Ok? Agora é hora de cortar. Agora é a hora de cortar. Eu já calculei, agora eu vou cortar. Ok? Então vamos lá. Agora a nossa brincadeira começa a ficar muito interessante. Enquanto ela vai separando aqui, só vou rapidamente, só mostra a máquina ali, enquanto ela vai ajeitando aqui os materiais, para a gente continuar esse corte de 11 quadrados do Nine Pad, né? 9 quadrados de 11,5. Você está vendo imagens da máquina da Singer, é a Brilhance 6180, muita gente ligando, aproveitando essa super campanha da Singer com o nosso programa, que faz com que todos possam realmente ter uma máquina com tantas... Então já aprendi o Nine Pad, agora vamos para a aula. Vamos lá, pessoal. O que nós temos que aprender sempre?
As nossas primeiras aulas de curso básico, elas são aulas muito teóricas, porque eu dou muita ênfase a detalhes muito importantes. O nosso cortador, eu sou uma pessoa destra, então eu trabalho sempre com a minha mão direita. O meu cortador, neste cortador aqui específico, eu aperto com o meu dedão, dedo indicador eu coloco na parte, no gatilho e solto. Ele está aberto. Ó, aqui. Essa lâmina, o risco de cortar criança, enfim. Essa lâmina corta tecido, dedo, unha, tudo. Tem que tomar muito cuidado, né, Paula? Ó, muito. Aqui em cima, vocês vão ver, ó, eu tenho uma ranhura. O meu dedo indicador fica nesta ranhura e a minha mão se fecha aqui do lado, ó, a minha mão direita. Essa é a posição. Eu não sei se a gente vai conseguir tudo aquilo que eu gostaria de falar. No meu corpo, a posição de corte minha é exatamente essa. O meu braço, frente com a minha placa. O meu ombro direito é onde se faz a força. A força sai deste meu ombro. De cima para baixo. De cima para baixo. Eu tenho a minha mão esquerda, eu espalmo no meio da régua e coloco o meu dedinho para fora da régua. Para não escorregar? Exatamente. Eu sinto se a régua está saindo do lugar nessa posição. E olha, outra, legal, hein? Perfeito. Se eu errar o meu corte, não é problema. Eu vou estar com essa minha mão protegida. Vamos supor, eu venho e seguro ela bem aqui rente. Ó, bem aqui rente. Eu subo com o meu cortador, o meu dedo se corta. Ó, então eu tenho que estar com essa margem de segurança. Para eu alinhar o tecido, eu vou buscar a minha maior imperfeição no tecido, parte inferior, parte superior, coloco a minha régua bem certinha, espalmo a minha mão esquerda com o dedinho para fora, dedo indicador no cortador na ranhura, a força sai do meu ombro e eu venho e passo. Não tenho certeza se cortou tudo? Passo novamente. Eu só termino a hora que acabou o meu tecido. Fecho o meu cortador, verifico se o meu corte foi feito. Ó, aqui eu tenho uma falha. Como a minha posição aqui não é muito confortável... Porque o Maurício está do lado dela, né? Graças a Deus para poder mostrar a vocês, ó. Essa imagem ficou engraçada. Então agora aqui eu solto e fecho a minha segurança, ok? Para eu alinhar, o comprimento do tecido está todo à minha esquerda, o comprimento do tecido. Para eu cortar a medida desejada, o comprimento todo estará à minha direita, que vai ser agora, ó. Tiro a minha régua, inverto o meu tecido, coloco ele novamente sobre uma das linhas da placa e vou achar a minha medida na régua ou na placa. De 11,5 agora. Exatamente. Então aqui eu tenho 5, 10, 1 centímetro traço longo contínuo preto. Perfeito. Meio centímetro traço curto azul. Ok? Agora nós vamos cortar esta medida. De novo, abro o meu cortador, dedo indicador na ranhura, me posiciono com a mãozinha espalmada e vou cortar. Fechei, verifico, não soltei todo ele ainda. Perfeito. Ok? Como é que é, Nilson? Muito bem, eu cortei então uma tira de tecido pela largura do meu tecido. Agora eu vou alinhar esta tira. O comprimento deverá estar todo à minha esquerda. Coloco a tira sobre uma das linhas da placa, pego a minha régua e tiro a maior imperfeição. No meu caso... O desfiado, você diz, né? A orelha. Eu estou eliminando a orelha. Fecho o cortador. Inverto o tecido novamente, o comprimento vem todo para a minha direita. E vou cortar quantos quadrados? 4 quadrados de 11,5 centímetros. 11 mais meio. Eu também posso usufruir da minha placa. Então, se eu cortei 11,5 mais 11,5... 23, ok? Está cortando de uma vez.
Já corto de uma vez, eu ganho tempo. Muito bem. Agora nós vamos brincar de novo de montar os nossos tecidos. Enquanto você vai montando aqui, eu só vou mostrar rapidinho, aproveitar que o Maurício está aqui do lado, ó, ok, para falar da revista de Patchwork e também da revista da Ateliê na TV. Ambas você pode fazer assinatura e encontra também pelo site www.edminuano.com.br, sempre com os moldes em tamanho natural, que facilita muito para você que gosta de trabalhar com o Patchwork. Olha só a variedade. Você pode também fazer assinatura da revista de Patchwork pela editora Minuano ou sempre pelo site. Entre agora mesmo no site www.edminuano.com.br. Essa aqui é a edição número 31, é a nova revista de Patchwork nas bancas de todo o Brasil, e a nova revista do Ateliê também já está nas bancas. Quem realmente gosta do programa tem para fazer o Nine Pet, né? Eu já tenho aqui os 4, né? E os 6. E eu já tenho mais 5 do meu tecido colorido, ok? Primeira coisa que eu faço, eu vou montar o meu bloco, eu monto a estrutura dele. No caso, a minha estrutura, ele é um maior número de quadrados. Coloquei meus 5 quadrados. E vou completar agora com o tecidinho de fundo, que nós chamamos, todos com o direito para cima. Tem hora que a estampa confunde a gente. E agora nós vamos usar uma coisa muito diferente, que é o quê? Nós vamos numerar esses quadrados para a gente poder formar o bloco. Eu nada mais uso do que uma fita crepe comum. E vou colocando um quadradinho no meio de cada outro quadrado. Nós vamos aprender agora a montar uma coisa chamada costura em cadeia. Eu disse que as nossas primeiras aulas, elas são muito, muito teóricas. Mas uma vez aprendido isso, a gente não tem mais problema. Isso é muito legal. Ok? As nossas fileiras, elas são compostas de números e letras. A nossa ordem alfabética é A, B, C, D, E, F, G, W. Ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Ok? Então aqui eu tenho 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C e 3C. E agora eu vou empilhar 1 sobre 1 sobre 1, 2 sobre 2 sobre 2, 3 sobre 3 sobre 3. Esta técnica de costura que nós estamos fazendo aqui agora, ela serve para um bloco, para uma colcha ou para qualquer outra coisa que nós necessitamos fazer. E aqui eu faria a costura como? Agora nós costuramos só mostrar, em costura em cadeia. O que significa? O 2 sobre o 1, costura direita. O 2 sobre o 1, costura direita. Mas aqui direita. Eu costuraria 1A, 1B, 1C? 2 sobre o 1A, 2 sobre o 1B. Na nossa próxima aula, a gente já vai conseguir costurar, passar e montar o bloco. Então, toda a nossa teoria já nos facilita na próxima aula. A gente já Olha aí, cadê as palmas? Coloca o telefone da Patrícia aí, dando um show, e a gente vai fazer o seguinte também.